Eu ia falar do Papai Noel, para dar praia, né? Eu fui convidado para vir aqui pelo pastor de vocês. Eu estive no Egito durante muito tempo. Achava que eu era o cara. Aí depois de 40 anos eu aprendi que eu não era ninguém. Eu fui para o deserto justamente para Deus mostrar que eu não tinha nenhuma capacidade. Mas aí quando eu entendi que eu não tinha nenhuma capacidade em mim mesmo para libertar o povo de Deus, Deus me levantou para voltar para o Egito e libertar o povo dele. Então eu sou Moisés. E hoje à noite eu quero, junto com vocês, refletir um pouquinho sobre a Páscoa. Quando eu estava vindo para cá, com o convite do pastor Rodrigo, me deram isso de presente. Eu não entendi porquê. Me disseram que isso é o símbolo da Páscoa, um ovo que eles chamaram de ovo de Páscoa, o ovo de chocolate. Eu fiquei meio indignado, eu confesso para vocês, quando eu estava vindo para cá. E eu quero compartilhar com vocês que é isso que o inimigo está fazendo. Inicialmente eu quero falar um pouquinho sobre a Páscoa lá do Egito. O meu povo, o povo de Israel, estava escravizado pelo faraó. Era um exército muito poderoso. O meu povo não tinha recursos nele mesmo para sair do Egito. Eles não podiam pegar em armas e dizer, independência ou morte. Eles estavam ali subjugados, não tinham capacidade de se libertar. Por isso, Deus teve que intervir naquela história e, sobrenaturalmente, com seu poder, Deus invadiu o Egito, enviou 10 pragas, destruiu todos os deuses de Faraó e libertou o povo dele. E Deus, Ele falou para mim um dia, Moisés, você vai dizer para toda a comunidade de Israel, pegar um cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito algum. No 10º dia, você vai pegar esse cordeiro e vai separá-lo. E no 14º dia, você vai matar esse cordeiro, Moisés. Você vai sacrificá-lo. Sabe o que significa esse cordeiro, Moisés? Significa que ele é a libertação de vocês. Você vai pegar o sangue e vai falar para todos os líderes da nação, para todos os chefes de família, e você vai pegar o sangue desse animal, e você vai colocar nas ombreiras da porta da casa de cada um. Quando eu passar pelo Egito, eu não vou destruir nenhum dos filhos de Israel. Eu vou libertar o meu povo. E assim Moisés fez. Toda a nação de Israel sacrificou um cordeiro. Os filhinhos ficaram perguntando para o papai, papai, por que esse cordeirinho vai ser morto hoje à noite? E o papai dizia para eles assim, olha, esse cordeiro, ele simboliza, ele representa o Senhor Jesus que um dia virá. E ele vai morrer no seu lugar. É um substituto perfeito, sem mancha, sem defeito, para morrer, para libertar o nosso povo. Vocês imaginam o que aconteceu no outro dia, quando todo Israel começou a sair vitorioso do Egito? Aqueles menininhos pensaram assim, puxa vida, o cordeiro me libertou, porque a morte do cordeiro foi o que trouxe vida. Então, muitos anos se passaram, e as pessoas estão equivocadas a respeito do sentido da Bíblia, ou do sentido da Páscoa. Deixa eu ler um versículo para vocês, que está lá em 2 Coríntios, não precisa abrir não, eu leio para vocês, está escrito assim, olha, mas se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo, os que estão se perdendo é que está encoberto. O Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha, é isso que está acontecendo. A Páscoa, ela está encoberta. Existe um sentido verdadeiro, mas sabe o que acontece? O Deus desse século, quem é o Deus desse século? Satanás. Ele está cegando o entendimento das pessoas. Por isso todo mundo vai na loja comprar um ovo de Páscoa e dizem, esse é o símbolo da Páscoa. Mas esse símbolo está encobrindo, escondendo o verdadeiro sentido da Páscoa. Querem ver qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Está aqui dentro. E nós vamos descobrir isso. Nós vamos abrir esse ovo e nós vamos dizer que ele não é o símbolo da Páscoa. Preste bem atenção comigo. Vocês que pensaram que ia comer chocolate depois. Olha que tamanho. Olha aqui. Na verdade, o que esse ovo está fazendo ao longo dos séculos é encobrindo o verdadeiro sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido está aqui, olha, através dessas figurinhas que eu vou mostrar para vocês. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho. Como é o nome dele? Jesus. E ele veio aqui nesse mundo como Filho de Deus.
A Bíblia diz que ele fez muitos milagres para provar que de fato ele era o Messias. E ele se ofereceu como rei. Quando João Batista viu Jesus, ele apontou o dedo para ele e falou para a nação de Israel: aí está o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que vai trazer a verdadeira libertação. Aquele Cordeiro nos libertou do Egito, de um faraó poderoso. Mas o sangue desse Cordeiro vai nos libertar de um outro imperador, Satanás. E vai nos libertar de uma outra escravidão, o pecado. E a Bíblia diz então que Jesus, num determinado dia, ele amontou no seu jumentinho, como era de costume na época, e ele foi cavalgando até entrar em Jerusalém. Todo o povo deu vivas, recebendo o rei dos judeus, Jesus Cristo. Mas sabe de uma coisa? Naquele dia em que Jesus entrou em Jerusalém, algo interessante aconteceu. Jesus reuniu seus discípulos e falou: olha, eu quero participar com vocês da Páscoa. Eu tenho ansiedade de comer esta Páscoa com vocês, e eu vou dar um novo significado para vocês na Páscoa. Então Jesus, eles tinham o costume de comer o pão. Jesus falou: olha, eu sou o cumprimento da Páscoa. A partir de hoje não vai ter mais Páscoa. A Páscoa era para os judeus, mas a partir de hoje 2 elementos vão ocupar a mente de vocês: o pão e o cálice. Esse pão vai simbolizar o meu corpo, que vai ser crucificado por vocês. Esse cálice vai simbolizar o meu sangue, o sangue da nova aliança, que vai fazer expiação pelos seus pecados. O pão, meu corpo; o sangue, o meu cálice. O Cálice, meu sangue. E foi um tempo gostoso. A Bíblia diz que eles cantaram o hino, eles saíram, e naquele dia que eles saíram, sabe o que aconteceu? Sabe o que é isso aqui? Ali na Páscoa tinha um traidor. O nome dele era Judas. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Era o valor de um escravo. Judas andou com Jesus durante 3 anos. Judas viu todos os milagres que Jesus fez. Ele viu Jesus curar leprosos, ele viu Jesus curar pessoas cegas, pessoas coxas, ele viu Jesus ressuscitar pessoas. Mas o coração dele se fechou. Ele não creu que Jesus era o Messias prometido, e ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Jesus então, ele foi traído por Judas. Os soldados chegaram lá no jardim onde Jesus estava orando, amarraram Jesus, levaram Jesus preso. A Bíblia diz que foi muito triste. Sabe o que eles fizeram com Jesus? Eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Foi algo muito doloroso. Aqueles espinhos penetraram na fonte de Jesus. Muito sangue foi jorrado. Eles pegaram chicotes e bateram em Jesus. Bateram mesmo em Jesus. Gente, os chicotes da época, eles tinham pontas de ossos. E todas as costas de Jesus ficavam em sangue vivo. Foi algo assim muito triste. E sabe de uma coisa? Eles crucificaram Jesus na cruz chamada Calvário. Calvário no monte. Sabe de uma coisa? Esse é o verdadeiro símbolo que nós temos que trazer na nossa mente como cristãos. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. A Bíblia diz que 2 homens foram crucificados, um à sua direita e um à sua esquerda. E é muito interessante que os 2 começaram a falar coisas ruins para Jesus. Começaram a criticar Jesus. Mas por volta do meio-dia, um daqueles ladrões que foi crucificado com Jesus começou a observar a sua atitude. Da boca de Jesus não saiu nenhum palavrão, nenhuma reclamação. Da boca de Jesus saiu louvor a Deus, por mais sofrimento que ele estivesse sofrendo. Da boca de Jesus saiu adoração. E aquele ladrão, ele falou: olha, de fato, esse que está crucificado, ele é o Messias. Ele é aquele que Deus prometeu para a nossa nação. E ele deu um grito para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Ele creu em Jesus. Jesus fez uma promessa maravilhosa para ele. Jesus olhou carinhosamente e falou com doçura ao seu coração: hoje mesmo você vai estar comigo em paz. Já eram quase 3 horas da tarde. Era a hora em que os cordeiros da Páscoa em toda a nação de Israel eram sacrificados. E Jesus gritou para o Pai:
Pai meu, por que o Senhor me desamparou? Porque naquele momento, Deus, de fato, Ele virou as costas para o Filho, uma representação de que naquele momento, todo o seu julgamento, toda a sua ira estava sendo derramada sobre o seu Filho, porque Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si os nossos pecados, e Ele pagou por cada um deles. E às 3 horas da tarde, o Senhor Jesus deu o seu último brado, e Ele diz: Pai, está Consumado. a obra de salvação, a obra que eu vim realizar, está consumada. Um daqueles soldados pegou sua lança, olhou para Jesus e furou o lado dele. Quando furou o lado dele, a lança penetrou até o coração de Jesus. E a Bíblia diz que dali saiu água e sangue. E Jesus de fato morreu, cumpriu a obra dele. Os soldados que estavam ali pegaram as roupas de Jesus, que eram feitas de linho, e como era uma peça única, muito bonita, eles lançaram sortes para ver quem é que iria ficar com as roupas de Jesus. Jesus foi tirado da cruz, ele foi levado para o túmulo e ele foi enterrado, foi sepultado. E sabe de uma coisa? Aqui guarda o verdadeiro sentido. Está vazio o túmulo. Jesus Ressuscitou. Ele não está mais aqui. As mulheres foram as primeiras, as mais corajosas, porque os discípulos todos com medo fugiram. De manhã bem cedo, no domingo, no primeiro dia da semana, elas foram lá no túmulo para ver o corpo de Jesus. E elas se depararam com uma visão extraordinária. Um anjo do Senhor estava ali, havia removido a pedra, e o Senhor Jesus havia saído de lá ressuscitado. E o anjo disse para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, ele está vivo. E ele vai adiante de vocês para Galileia. E lá ele vai encontrar com todos vocês. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Durante muitos anos, nós pregamos sobre a Páscoa, falando para os judeus que um dia o Messias viria. E o Messias veio. Eu queria motivar vocês hoje à noite a abrir sua Bíblia aqui comigo em Mateus. Mateus, quando ele escreveu o Evangelho, ele escreveu o Evangelho para judeus que haviam crido em Jesus. E os judeus queriam saber se de fato Jesus era o Messias prometido, ou eles teriam que esperar outro. E Mateus diz: não, o Messias já veio. A nação de Israel rejeitou Jesus, crucificou Jesus, mas ele venceu a morte, ele está vivo. Olha comigo em Malaquias, capítulo 28. Desculpa, Malaquias, Mateus 28. Mateus 28. Acharam aí comigo? Diz aqui assim, olha: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. 28, capítulo 1. E eis, versículo 2: e eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o sepulcro onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Você sabe por que a ressurreição é verdadeira? Por causa de muitas provas, mas uma em especial. É porque se fosse uma coisa forjada, nunca
Um escritor diria que foram as mulheres as primeiras que viram Jesus. Sabe por quê? Naquela época, o testemunho de uma mulher não tinha nenhuma validade. Por isso, se Mateus estivesse mentindo ou forjando a ressurreição, ele não teria colocado que as mulheres seriam testemunhas. Ele teria colocado homens. Isso é uma prova incontestável. E sabe de uma coisa? Existem duas comissões. E eu quero terminar para vocês dizendo o seguinte: uma comissão é a comissão da mentira. E ela rola até aí, até hoje, desde a época do Senhor Jesus. Olha qual é essa comissão. Versículo 11 diz assim: enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Até a época em que Mateus escreveu esse evangelho, por volta do ano 50 da era cristã. É isso que as pessoas, quando ligavam a televisão, ligavam o rádio, liam um jornal: o corpo de Jesus foi roubado. Até hoje, no século 21, existem pessoas que não creem na ressurreição. Existem pessoas que vivem sem se importar com Deus, porque acham que essa história é a história da carochinha. Esta é a mentira do diabo. Os líderes judaicos tiveram uma prova incontestável. Os guardas que estavam ali protegendo o túmulo viram a ressurreição, contaram para eles, em vez deles abrirem o coração e se renderem a Jesus o Messias, eles inventaram um plano mentiroso. Mas aqui, a partir do versículo 16, está a grande comissão, a verdade de Deus. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta é a verdade. Jesus ressuscitou, comissionou seus discípulos para pregar o Evangelho por todas as nações. Mas quando Mateus termina o seu Evangelho, ele deixa uma decisão para os leitores. Olha comigo de novo no versículo 17. Vamos ler comigo? O que diz aí na sua Bíblia? Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Muitas pessoas vão continuar comprando ovos de Páscoa. Talvez você que está aqui hoje à noite. Muitas pessoas têm duvidado de Jesus. Têm tido grandes oportunidades para entender que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Mas têm dado as costas. Não têm se importado. Mas Mateus diz o seguinte: olha, muitos viram Jesus. Alguns o adoraram. Se prostraram diante dele e o receberam como Messias, como Cristo, como Salvador. Mas outros continuaram duvidando. E vivem suas vidas sem se importar com Deus. Qual vai ser a sua decisão hoje à noite? Você vai fazer parte daquele grupo que o adora, ou você vai fazer parte daquele grupo que duvida? Feche seus olhos comigo. Eu não sei como você tem se portado na sua vida de fé. É fácil vir aos domingos na igreja, cantar louvores, canta uma música, canta outra música, mas quem é Jesus na sua vida durante a semana? Você de fato tem recebido Jesus como seu Salvador? Você tem crido que Ele tem morrido na cruz pelos seus pecados? E que se você partir agora, se a morte bater na sua porta hoje à noite, você pode dizer: eu estou pronto, porque eu sei que não é a minha perfeição, mas é a perfeição de Jesus na cruz do Calvário. Foi o sangue dele derramado por mim que pode me dar a salvação. Hoje à noite, eu quero convidar você a abrir seu coração
e dizer para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Assim como Moisés precisou viver no deserto para aprender que ele não era nada e que ele precisava da sua libertação, que ele precisava da sua salvação, nós também hoje à noite aqui queremos entender mais e mais isso, que nós precisamos de Jesus. Ele é o único que agradou o Senhor. Ele é o único que pôde viver uma vida perfeita, uma vida santa, uma vida justa. E nós queremos, ó Deus, do fundo do nosso coração, estar em Jesus. Obrigado porque Ele é a nossa Páscoa. Ele morreu como cordeiro, inocente, puro, sem defeito, pelos meus, pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo à tua direita. É por isso que nós estamos aqui hoje à noite. Porque o nosso Jesus não está pregado mais numa cruz. Ele está vivo e um dia Ele voltará para nos buscar e nos levar para onde Ele está. Ó Deus, abra o nosso entendimento hoje à noite. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender esta verdade e viver à luz desta verdade para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.